Como aqui, uma empresa tem um estoque de 7.500 litros de álcool em gel. Essa empresa, ela precisa doar 30% desse estoque para hospitais distribuídos em embalagens de 500 ml. A empresa decidiu envasar o restante do estoque em embalagens de 2 litros. Então ele tem 7.500 litros de álcool. Ele vai doar 30% em embalagem de 500 ml. E o que sobrar, ele vai embalar em embalagens de 2 litros e vender a quanto? A R$ 25 cada embalagem. Se o custo de produção do álcool em gel é de R$ 2,50 por litro, qual será o lucro da empresa à venda do restante do estoque? São duas coisas que a gente tem que fazer aqui, né? Tem 7.500 litros de álcool, a gente tem que saber quanto ele doou e o que sobrou, né, dessa doação, a gente vai simplesmente aí ver por quanto ele vendeu e qual foi o custo de cada embalagem dessa. É uma questão simples, que aí só precisa você ter uma análise, né, dessas duas versões dentro da questão, que aí eu acho que é algo simples, só questão de interpretação mesmo, que aí dá para você resolver. Então, primeiro caso, o que foi doado, né? O que foi doado, que isso interessa muito a gente. O que foi doado foi 30%. Então, eu tenho 7.500 litros e desses 7.500 litros foram doados 30%. Né? Lembrando que eu disse a dica para vocês que quando a gente tiver outras porcentagens, a gente sempre se basear por 10 e multiplicar, porque aí fica sempre mais fácil. Então, se eu acho mais prático multiplicar por 70%, aí já tem o preço definitivo, se quiser mandar definitiva. Pode ser também. Porque aí 10% de 7.500 seria quanto? 10% de 7.500 seria 750. Pronto. Então, se eu tenho 30%, vai ser 3 vezes 750, que dá quanto? Vai dar em torno aí de 2.250. Nesse caso, litros, né? Nesse caso de litros. Então, foram doados 2.250 litros. A outra parte da questão fala o quê? A empresa decidiu envasar o restante. Você vê que essa questão de foram embalados em 500 ml é só encher linguiça para confundir a mente do camarada que está resolvendo a questão. E esse tipo de questão cai no Enem. São informações que você tem que ter noção que são úteis. Algumas outras informações não são úteis. Por exemplo, essa aqui das 500 ml que foram embalados, o que foi doado, não faz nenhuma diferença aqui. Porque o que faz diferença é o que sobrou, a quantidade que sobrou. E qual foi a quantidade que sobrou? Sobra. Foi quanto? Nesse caso, a sobra vai ser os 7.500 litros menos 2.250 litros. A sobra vai dar em torno de quanto? 5.250, né? 5.250 litros. Pronto. Essa aqui é a parte principal da gente. Saber o que foi que sobrou dessa doação. Sobrou 5.250 litros. O que é que eu vou fazer agora? Dessa parte que sobrou, eu tenho que entender por quanto ele vendeu. Ó, foi vendido pelo preço de R$ 25. E considerar
quanto foi a produção, né? Para cada produção equivale a dos 2,50 por litro. Então, bora lá. Os 5.250 que sobrou, eles vão ser envasados em embalagens de quantos litros? 2 litros. Então vamos ver quantas embalagens a gente vai ter, né? Quantos recipientes aí, garrafas de 2 litros ele vai ter. É só dividir isso aqui por quanto? 2. Dividir por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, embalagens de 2 litros, eu vou ter ao final quantas embalagens? Tudo 2.600 e pouquinho. E aí, pessoal, quantas embalagens? Deu final 2.625 embalagens. Isso mesmo. 2.625 embalagens. Tá aqui. E agora, eu sei quantas embalagens deram. Dessas embalagens, ele vai vender a R$25. Então, é só multiplicar por 25 e vou saber quanto ele teve de dinheiro movimentado, né? Quanto ele recebeu. O lucro já vai ter que descontar quanto ele gastou. Não é verdade? Então, o que ele vendeu, quanto foi vendido, né? A venda vai ser os 2.625 embalagens vezes 25, que foi o valor de cada embalagem que ele vendeu. Cada embalagem que ele vendeu. 5 vezes 5, 25, né? A 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 2 vezes 5, 10. A 1, 2 vezes 2, 4. 2. Se tinha um daqui, né? A gente não pode esquecer. Faz 5. 2 vezes 2, 4. Mas tem um daqui, fez 5. 2 vezes 6, 12. Vai 1, novamente 5. Dá 5, 2, 6, 5 e 6. Então, quer dizer aqui que o cara ele vai ter, né, um montante dessa venda, um valor de R$65.625. Mas esse ainda não é o lucro. E lucro é o quê? Lucro. Subtrair esse total pelo custo do que foi produzido. Isso, o lucro a gente tem que descontar o valor da produção. Não é isso? Então, o lucro, vou colocar aqui, o lucro é igual ao quê? A venda menos a produção. Né? O custo, né? O custo da produção. Isso vai ser o lucro. Mas aí, quanto foi a produção? Qual foi o valor que ele pagou pela produção? Foram produzidas 2.625. Vou colocar aqui a produção. Vou colocar aqui do lado. Produção. Foram vendidos 2.625. A gente vai multiplicar por quanto? A produção do álcool em gel é de 2,50 por litro. Outro fator determinante para se prestar atenção na hora da leitura. 2,50. Na verdade, foi produzido 7.500. Não foi produzido 7.500 não, viu? Sim, não o gel original, que foi produzido
52.500. A gente está considerando o que sobrou. Está considerando Então, no caso, isso se refere somente à parte que foi engarrafada. somente a parte que foi engarrafada. A outra foi doada. O gel. Isso, a outra foi doada. Não entra em conta aqui. Então, os 7... Mas ela também foi produzida de certa forma. Não, mas é a produção do engarrafamento. Mas é a produção do engarrafamento, que é realmente onde ele vai lucrar. Né? Que é realmente onde ele vai lucrar. Então, eu tenho 2.625 vezes quanto? Porque aqui são garrafas de 2 litros. São 2.625 garrafas de 2 litros. E o custo para cada litro é R$ 2,50. Então, se eu tenho garrafas, 2.625 garrafas de 2 litros, o custo aqui de cada garrafa é quanto? Se é 2 litros, o custo de cada garrafa é R$ 5,00. Concordam comigo? De cada garrafa é R$ 5,00. Então o valor, na verdade, então o valor a ser lucrado aqui vai ser 5 vezes 5, né? Deixa eu apagar aqui e colocar de uma maneira mais legal. 2.625 vezes 5 vai dar 25, a 2 vai dar 12, né? 31, 13. Então, o custo de produção foi 13.125. Então, o lucro desse cara vai ser o quê? 65.625 menos 13.125. O lucro dele é quanto? Aqui zerou, sobrou 5, aqui sobrou 2. O lucro dele vai ser de aproximadamente 52.500. Lucro do camarada, 52.500. Bem bacana, questão bem bacana, né? Questão que envolve interpretação, você prestar atenção nos fatos para não se confundir. E aí a gente tinha que interpretar a relação do que foi doado, a relação do que sobrou, e do que sobrou a gente interpretar do que foi vendido, e aí também do que sobrou, e aí a gente tinha o lucro de R$ 52.500. Diga, Manuel. Sem querer. A gente poderia ter diminuído esse trabalho. Vocês pensaram em um jeito que poderia? Essa conta aqui, ó, ela poderia ter sido direto para encontrar esse valor. Por quê? Se ele vendia, né? No caso, cada garrafa a 25, só que era só descontado os 25, já o gasto dele. Se cada garrafa ele vendia 25, cada garrafa ele gastava R$ 5,00. Então, ele tinha R$ 20 de lucro. Se ele tinha R$ 20 de lucro, era só multiplicar. Em vez de multiplicar 25 vezes a quantidade de garrafas, era só multiplicar a quantidade de garrafas vezes 20, que era já o lucro dele. Ou seja, ele lucrava R$ 20 por garrafa. Quando multiplicasse isso aqui, né, ó, aqui ia dar 10, vamos só confirmar, né? Se daria realmente esse valor. Aqui ia dar 10, ia dar 5, 0,0525. 52.500. A gente teria reduzido um trabalho, né? Para encontrar
o mesmo valor. Isso é muito importante que vocês façam. Por quê? Essa análise que eu fiz.